Então, vamos para a nossa aula sobre intervenção e projetos com adolescentes, né? Nessa sessão, nós vamos vamos ver vários pontos diferentes. São várias questões que estão aglutinadas numa mesma sessão com relação ao nosso adolescente. Então, as dúvidas que eles têm e como eles fazem a escolha profissional nesse período onde eles são assim tão jovens, tão imaturos, né? E têm que escolher qual curso vão estudar, né? O que eles vão cursar, que profissão que eles escolhem. Então, como contribuir para que as pessoas construam seus projetos de vida ou encontrem um caminho profissional que ofereça sentido a ela? Como que nós, né, como que a psicologia pode contribuir com esses adolescentes? Então, a escolha profissional, ela pode ser trabalhada em várias faixas etárias, mas nessa aula nós vamos trabalhar sobre a escolha profissional do adolescente, sobre a orientação profissional do adolescente, né? Então, como é que a psicologia pode auxiliar esse adolescente nesse momento de escolha profissional? Então, um dos instrumentos que a psicologia tem é a chamada orientação profissional. Pode ser que vocês encontrem também em alguns livros, em alguns artigos, como orientação vocacional. Tá? Então, a orientação profissional, ela envolve inúmeras técnicas, ela envolve diferentes maneiras de trabalhar. Na apostila, tem alguns exemplos de como a orientação profissional pode ser feita, mas a questão é mais ampla que isso, existem infinitas possibilidades. Cada psicólogo tem a liberdade e vai organizar o seu trabalho de orientação profissional da maneira como lhe convém, da maneira que ele achar adequado. Tá? Então, quando você vai fazer uma orientação profissional, você vai escolher e vai fazer o seu passo a passo. Como a maioria faz, né? Como a maioria dos profissionais trabalha. Então, são feitas entrevistas individuais, né? Essas entrevistas individuais, por exemplo, quando você trabalha num grupo grande de adolescentes, numa escola, às vezes acontece de você não ter tempo hábil para conversar com cada um individualmente, mas você pode trabalhar o individual com o grupo. Você pode pedir que um conte a história de vida do outro, que um apresente o outro, que eles façam redação, por exemplo, contando sobre a vida deles. De qualquer forma, o psicólogo tem que ter acesso a essas informações individual, a história de vida, uma anamnese, certo? Um outro ponto, aplicação de bateria de testes que avaliam aptidões, personalidade, habilidades técnicas, né? Então, existem, assim, infinitas testagens, então tem muito teste. Cada psicólogo vai selecionar ali que testes ele vai desejar aplicar. Quantos ele vai aplicar, se ele vai aplicar de personalidade 1, 3 de personalidade, 2 de habilidades técnicas, 1 de aptidão. Então, cada profissional seleciona a testagem que ele acredita que é mais adequada para trabalhar, certo? Um outro ponto importante a ser trabalhado na orientação profissional é a busca de informações sobre as carreiras. Então, o que é comum com o adolescente? Ele fala assim: eu quero ser biólogo. Então, assim, onde que o biólogo trabalha? Ah, não sei. Qual que é o dia a dia do biólogo? Ah, não sei. Só sei que ele trabalha com biologia, né? Quais as possibilidades de trabalho, o mercado de trabalho? Ele pode trabalhar ali, acolá e tal? Não sei, ele não sabe, né? Então ele pensa de uma forma assim muito simplista sobre o curso e sobre a profissão. Então, no processo de orientação profissional, você vai propiciar uma gama muito ampla de informações para ele, mostrar as possibilidades de trabalho, mostrar, por exemplo, as grades curriculares dos cursos, né? Ah, você sabia que nesse curso que você escolheu tem tal coisa, tal coisa, tal coisa, tem estágio prático, tem não sei o quê, eles não sabem de nada disso. Muito difícil um jovem que sabe, tá?
E no caso dos adolescentes, a gente pode incluir também na orientação profissional o atendimento às famílias. Então, você pode fazer dentro da orientação profissional ali um momento de entrevista com os pais. Se for em grupo, numa escola, você pode fazer uma palestra para todos os pais, tá? É importante incluir a família na orientação profissional. Então, apesar de haver múltiplas possibilidades, né, a definição acerca do termo de orientação profissional vocacional, o objetivo dela é promover a autonomia nos processos decisórios em relação à vida profissional. E o que o psicólogo precisa ter claro? Que ele não vai escolher, ele não vai dizer, olha, você tem dom para isso, essa é a melhor carreira para você. Não. Né? A nossa função não é essa, a nossa função é pôr esse adolescente para pensar, é fazer com que ele se conheça, que ele se questione, que ele tenha informações, né? Apresentar alguns resultados colhidos nos testes. Olha, na testagem a gente tem essas informações, né? Apresenta as informações da testagem para ele. Ele vai juntar tudo isso, todo o processo da orientação vocacional, e vai pensar sobre a escolha dele. Então, a gente vai ajudá-lo como um facilitador mesmo. Então, pensando a orientação profissional nos tempos de hoje, nós não podemos falar sobre essas mudanças sociais, econômicas, sobre o mercado de trabalho, né? Sobre a globalização. Então, a gente precisa entender um pouco disso, e aí na apostila a gente tem uma abordagem sobre esses aspectos econômicos e sociais. Então, apresenta a ideia de neoliberalismo como um modelo econômico que privilegia a iniciativa privada, devendo o Estado garantir a infraestrutura básica para a manutenção dos processos produtivos, intervindo somente em momentos de crise, tá? Então, a explicação, né, um pouquinho, e qual o papel da psicologia em meio ao modelo neoliberal. Então, a resposta seria que o psicólogo precisa compreender o impacto do sistema político-econômico nas construções sociais, que isso é fundamental para que a gente possa orientar esse jovem, a construir o seu projeto profissional. Então, o objetivo não é discutir com vocês questões políticas, sobre capitalismo, sobre neoliberalismo. Nosso objetivo não é esse, mas assim lembrar que o psicólogo ele tem que estar acompanhando, ele tem que entender algumas questões sociais com relação às profissões, ao status de algumas profissões, ao retorno financeiro de algumas profissões, né? Então não adianta falar para o adolescente assim, nessa profissão essa profissão eu não posso ganhar dinheiro, não vou ganhar tanto dinheiro como nessa, né, Graciela? Não, você vai ganhar tanto dinheiro como não, né? Então assim é importante mostrar para o adolescente a realidade, daquela sociedade, as questões culturais, os diferentes status das profissões, as diferentes possibilidades de ganho das profissões, Então, é interessante colocar dados de realidade para ele no processo de orientação profissional. Quando o adolescente se depara com a escolha de uma profissão, não estão apenas em jogo seus interesses e aptidões, mas também a maneira como ele vê o mundo. Então, como ele enxerga o mundo, como ele se sente, as informações que ele tem das profissões, as influências, como eu disse, essa questão do status da profissão, como que aquela sociedade, como que a família dele avalia determinadas profissões, determinados cursos. A família tem um peso muito grande nesse momento, ela influencia demais. Então, aqui eu coloquei uma foto que é para vocês fazerem essa reflexão, assim, de que os pais discordam entre si, Muitas vezes os pais brigam, porque a mãe pensa uma coisa, o pai pensa outra, e o adolescente fica ali perdido no meio da bagunça. A mãe quer um curso, o pai quer outro, eles não entram num acordo, eles interferem com as suas opiniões, na escolha profissional do filho. E alguns autores, vários autores, eles
destacam isso, né? Que desde o nascimento nós vivenciamos a projeção do desejo dos nossos entes queridos, da nossa família, né? Então, os nossos cuidadores, eles projetam os desejos dele. Né? Isso é normal, é um processo normal. Então, dessa forma, muitas vezes, apesar de ter sido realizada a orientação profissional, o jovem fica preso nessas projeções. O que eu estava discutindo com a turma ontem à noite, que eu dei essa mesma aula para a turma do noturno. Mesmo que você se esforce desde o início da vida daquela criança para manter uma neutralidade, dizer, olha, eu não vou interferir na escolha profissional do meu filho, mesmo que você se esforce para fazer isso, de alguma forma, durante todos esses anos, que são muitos anos, vamos pensar desde a infância, a família acaba mostrando profissões que ela admira, profissões que ela despreza, como ela vê o mundo, como ela vê as pessoas, né? Então, o adolescente, ele tem esses dados. Ah, minha mãe acha que esse trabalho aí nada a ver. Meu pai acha que esse curso aí nada a ver. Então, você não precisa falar diretamente, né? Isso vai acontecendo, assim como nós conhecemos um pouco dos nossos filhos, os nossos filhos, eles nos conhecem também, tá? Então, esse é um processo natural. O adolescente, ele tem em mente, assim, o que que a família espera dele, o que que eles acham que é um trabalho legal, um curso legal, né? E isso tem um impacto muito grande dentro deles, porque muitas vezes o que a família ali acha legal, o que a família admira, não tem nada a ver com o que ele escolheu. A família queria que ele tivesse tal profissão, porque vai ganhar bastante, porque vai ser assim, vai ser assado. Ele não quer nada disso, ele quer uma outra coisa, né? Então, assumir o próprio desejo é, é difícil, sempre. Ainda mais quando as projeções dos pais são intensas, quando o desejo dos pais é muito destacado, é muito marcado. Então, é imprescindível trabalhar com esses jovens a influência dos aspectos familiares sobre a decisão deles, possibilitando que eles se conscientizem, né? Então, no processo de orientação vocacional, a gente trabalha muito isso, né? O que que a sua família espera de você, né? E o que que você sente com relação a isso? E o que você espera do futuro? O que você espera dessa profissão? O que que você sente aí dentro de você que é legal, que é interessante para você? O que que você tem vontade? Então, é um processo assim de levar esse jovem para um movimento de introspecção, para ele se descobrir, para ele se compreender, né? Entender ali assim aquela individualidade dele, entender o desejo da família, o desejo da sociedade. Né? Então, construir uma identidade pessoal ao mesmo tempo que se convoca para o desenvolvimento de uma identidade profissional. Isso é uma tarefa muito delicada. Então, o que quer dizer com isso nesse ponto aí, nesse parágrafo, né? O adolescente, ele está no processo de construção da identidade pessoal dele. Né? E ali ele já vai começar a criar a identidade profissional, porque com 17 anos, muitos jovens já estão dentro da universidade, né? Então ele está começando a construir a identidade profissional dele. Mas a identidade pessoal nem está assim coesa, nem está tão estruturada. É diferente, por exemplo, quando você vai fazer uma orientação profissional num adulto. A gente também pode fazer orientação profissional uma pessoa com uma outra idade. Então, ele já vai ter bem coesa ali, bem tranquilo o processo de identidade pessoal, né? Talvez ele vá trabalhar a questão de identidade profissional. O adolescente não, ele vai trabalhar essas duas coisas simultaneamente, tá? E quando ele faz uma escolha, por exemplo, se eu escolho fazer, quando eu escolhi fazer medicina, eu abro mão do curso de direito, que eu também achava legal. Então, o adolescente tem isso, todos nós temos isso. Tem vários cursos que são interessantes, mas você escolhe um em detrimento de outro. Tá? A gente não tem um dom só. Se você faz teste de aptidão, aparece ali o que você tem mais aptidão. Né? O que pontua mais, mas você tem aptidão para muitas outras coisas, tá? Então, nós não temos um dom só, nós não gostamos de uma coisa apenas, nós gostamos de várias coisas, né? Quando a gente escolhe fazer uma faculdade, escolhe um trabalho, aquilo vai deixar outras possibilidades de lado.
né? Então, nesse sentido de que uma escolha sempre deixa algo de fora, e a gente não gosta de deixar nada de fora, a gente gostaria de ficar com tudo, né? Mas não dá. Então, você tenta ali o que você acredita que